Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Olá, boa noite. Está no ar mais um programa, A Voz de Campos, comigo. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Sou Luciano Freitas, é um prazer imenso ter você em nossa companhia, aqui pelas redes da Rede Aurora de Comunicação, né? E hoje, voltando hoje, a minha amiga Vanessa de Oliveira. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Boa noite. Quanto tempo, né? É. Estamos ao vivo, né? Mais uma semana, mais um mês começando, né? Isso. E quero dizer para você que estamos ao vivo na Rede Aurora Player, no YouTube, também na TV Aurora, canal 171 da Soul TV, na Link Web, New Play e também na Infoline, estamos no canal 16. É isso, e agora também tem o nosso aplicativo, né, Vanessa? Sim. O aplicativo da Rede Aurora, um aplicativo, é tudo apenas em um play. Você encontra de tudo lá no aplicativo e também no site, né, Vanessa? Exatamente. Da TV Aurora, é isso. É isso, tá no ar aí, ó, vai colocar no ar. Coloca um pouquinho aí na tela aí pro pessoal de casa ver aí, ó. Rapaz, estamos ali no aplicativo da Rede Aurora, tudo apenas em um play, é isso, né? E deixa eu mandar um abraço também pro nosso operador de áudio e vídeo. Boa noite, Billy. E ele esqueceu do microfone dele. Boa noite, Luciano. Boa noite, pré-candidato a governador, né? Que não pode falar candidato. Boa noite, Vanessa. Vamos lá. Ivanildo, né? Isso. E a todos que estão nos assistindo hoje. É o cara que não aparece mais sem ele, nada disso aqui acontece, né? E é o cara também que tenta deixar o Luciano bonitinho aí na sua tela. É isso. E hoje a gente está recebendo agora, presencial, aqui dentro dos estúdios da TV Aurora, da Rede Aurora de Comunicação, o meu amigo, né? O ex-governador, o Wilson Witzel. Boa noite, governador. Tudo bem? Ô, Luciano, boa noite. Ex-governador, espero que por pouco tempo, né? Sim. Somos pré-candidato a governador nessa eleição que promete fortes emoções, porque talvez tenha uma eleição direta agora no mês de maio e depois outra eleição no mês de outubro. Então, a população vai ter que ser submetida a esses dois pleitos por toda essa história aí que a gente já acompanhou. Ainda esse ano, né? Infelizmente, por toda essa bagunça que fizeram aqui com o nosso estado do Rio de Janeiro. Né? E essa bagunça, governador, começou lá atrás, né? Com o senhor, né? Tiraram o senhor de lá, de uma forma covarde, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e de outros assuntos, mas também estamos aqui hoje recebendo o pré-candidato a deputado estadual pelo meu partido, o Partido Democrata, o meu amigo Ivan Batista. Boa noite, Ivan, tudo bem? Boa noite, Luciano. É um prazer estar aqui no programa, né, aceitando esse convite, tanto do governador como de vocês, para falar um pouco da nossa experiência, né, relacionada à segurança pública, né, e estar apoiando esse projeto de governo ousado, né, mas necessário do nosso governador Wilson Witzel. É isso. Olha, gente, hoje tão bonito aí na telinha aí, né? Estúdio completo aqui. Olha, mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, deixa eu agradecer a audiência da semana passada, onde a gente recebeu aqui a vereadora de Conceição de Macabu, a Natália Braga. A audiência foi bacana, muita gente comentando, compartilhando, né? Ela ficou muito feliz pelo carinho recebido com toda a nossa audiência, né? Então, deixar aqui um abraço para ela aí. E já falei, nossa pré-candidata a prefeita lá, hein? Natália Braga, lá em Conceição de Macabu. Tá certo, gente? Olha, deixa eu rapidamente aqui agradecer quem ajuda a gente a estar aqui, né? Que é a Deise do Salgadinho. Você aí, ó, que queira contratar um salgadinho muito gostoso, mandar um abraço para Deise do Salgadinho. Você acha ela no Instagram aí, ó, muito fácil de achar. Deise com Y Salgadinho, tá bom?
E o telefone dela era 22 998020262, tá bom, gente? Contrata a Deise aí, que o salgado hoje nem chegou aqui. Acabou lá fora mesmo. Tá aprovado pelo Billy, né? Foi a palavra. Ele tá comendo agora, gente. O Billy não deixa chegar aqui, ele fica com a bandeja para lá, sabe, gente? É segredo nosso aqui. E hoje a gente está recebendo aqui, o nosso estúdio hoje está aqui nas dependências da TV Aurora, a gente está recebendo vários amigos aqui, né? Mandar um abraço pro presidente da Associação dos Motoboy, o Diego, o nosso amigo também, Alexandre Salles, tal. Hoje eu tive a honra do presidente da TV Aurora estar aqui com a gente também, né? A minha amiga também, Vanessa Nascimento, também esteve aqui com a gente e nós gravamos uma entrevista que logo vai sair nas redes aí, hein? Fica atento aí a gente, hein? E rapidamente deixa eu mandar um abraço também para o portal da Telemed, né? Portal de medicina aí, ó, você que possa estar querendo, né? Sair da fila, saia da fila. Procura aí o Portal da Saúde, portaltelemed.com.br. Como que é isso, Luciano? Você vai ter consultas com 13 especialistas, clínico geral, mais 12 especialistas, através da palma da sua mão, né? Você que tem um parente acamado, né? Que tem dificuldade de se locomover, é muito fácil você ter ali acesso ao seu celular, no seu computador, na sua casa. Entre em contato pelo zap, ó, DDD 22 997 78366. É isso mesmo? Hoje eu estou de óculos, estou conseguindo enxergar ali na telinha. É isso. Gente, vamos começar? Vamos começar, Vanessa? Vamos. Vamos embora. Governador, o senhor já esteve aqui no dia 18, né? A gente conversou através de videochamada, né? O senhor participou do nosso programa. Ali a gente já falou muito como foi a sua cassação pelos políticos, eu quis dizer assim, né? Porque não foi uma condenação judicial, foram os políticos que condenaram o senhor, né? O senhor já explicou ali, porque o senhor não aceitou fazer o acordo com eles, né? Eles queriam o dinheiro da SEDAI, vamos dizer assim, né? Da venda da SEDAI, e aí acabaram fazendo o que fizeram com o senhor. E a gente tem que estar sempre falando nesse assunto, explicando, porque hoje, governador, onde eu passo na rua, o pessoal, mas é aquele governador que foi... Não, deixa eu te explicar. E quando a pessoa entende, logo muda a opinião, né? Entende o que está acontecendo, até porque aqueles políticos hoje foram condenados pela justiça, estão inelegíveis, tem até gente preso, né, governador? Pois é, Luciano, você tem toda a razão. Nós fomos eleitos em 2018 com o objetivo de fazer mudanças no nosso estado. Vínhamos de uma intervenção federal com a violência em altos níveis, assalto de fuzil na rua. E quando nós assumimos em 2019, nós tomamos algumas medidas que desagradou muito aqueles que estavam lucrando com a violência. Quem estava de fuzil na rua, quem estava roubando carro, assaltando as pessoas. Nós tivemos um trabalho muito duro, né? A Polícia Militar, ela passou a ter independência, impedir que nomeações políticas fossem feitas nos comandos dos batalhões, e os nossos policiais puderam ter liberdade de agir. E a ordem era, para quem tivesse de fuzil, seria considerado terrorista e abatido imediatamente, porque quem está de fuzil está em guerra. E com isso nós tivemos redução expressiva da violência em 2019 e 2020, que nós tivemos aí o enfrentamento da pandemia. Logo depois, aproveitando essa questão da pandemia, esses grupos criminosos que estavam hoje, nós estamos assistindo, instalados na Assembleia Legislativa, uma coisa horrível, segundo né? A Polícia Federal ainda tem mais deputado lá. Segundo a Polícia Federal, tem metade da Assembleia Legislativa envolvida com crime organizado. E a nossa população vai ter a oportunidade de tirar de vez. Exatamente. Também temos aqui nosso pré-candidato a deputado estadual, que é comissário da Polícia Civil, conhece bem a realidade da segurança pública, do desaparelhamento, inclusive da Polícia Civil, que é, vamos dizer assim, a principal agente de investigação da lavagem de dinheiro, que é o dinheiro que o crime organizado consegue tirar
na venda da droga e colocar dentro de postos de gasolina, de empresas, para poder tornar aquele dinheiro lícito e retornar com esse dinheiro para o cartel para comprar mais droga, mais fuzil e atormentar a vida da população. Então nós fomos eleitos com essa bandeira e enfrentamos esse sistema. O crime organizado impediu que eu continuasse. Então o que a população tem que olhar é que as pessoas que estão sendo afastadas hoje, estão sendo afastadas e presas, o caso do Bacelar, que é um deputado aqui da região, por envolvimento ao tráfico de drogas, ao Comando Vermelho. Né? O meu afastamento, se você perguntar para as pessoas, por que impediram o governador Witzel de continuar? Ninguém sabe a resposta, porque não tem uma explicação. Juridicamente, quem lê o processo, que tem que ser um especialista para ler, vai ver que não tem justificativa. Eu não tenho sinais exteriores de riqueza, continuo trabalhando, morando no Grajaú, onde eu sempre morei. Agora, Ivan, você que mora na Ilha do Governador, né, que tem um carro 2011, né? Eu continuo morando no Grajaú, estou trabalhando, tenho meu escritório de advocacia. Agora, o presidente da Assembleia Legislativa, que foi preso agora, estava morando numa mansão lá em Teresópolis. Comprou um frigorífico aqui na região de Campos, fazenda. Quer dizer, fica agora fica com a clareza de detalhes de que nós estamos lidando com crime organizado dentro do Poder Legislativo. Essa Assembleia que coage deputados. Você tem 35 envolvidos, vamos dizer assim, e tem 35 coagidos. Por isso que o deputado Bacelar conseguia a votação de 70-0. Por isso que conseguiram votar 70-0 contra mim. Então, a população tem que ficar atenta, porque nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra contra o tráfico, nós estamos numa guerra contra a milícia, nós estamos numa guerra contra o sistema. E nós temos que estar preparados para isso. A arma da população é o voto. A arma da população é se indignar quanto a isso e saber que hoje existem esses grupos que estão sempre do mesmo lado. Você vê Eduardo Paes, Cláudio Castro, eles sempre estiveram juntos. E eu nunca pertenci a esse núcleo de poder. Por isso que você viu o que aconteceu. Então a população que está olhando agora, ela está vendo com clareza quem é o governador Witzel e quem aqueles que estão lá na Assembleia Legislativa. Exemplo do Cláudio, que foi cassado pelo tribunal. Eu não fui cassado pela justiça. Fui impedido de continuar por políticos. E, infelizmente, essa é a realidade que nós enfrentamos. Então, nós temos que lutar contra isso. E o cidadão tem uma arma que ele tem que usar. É o voto. Começa por aí. Depois a indignação. Se for preciso, nós temos que ir para a rua. Nós temos que ter movimento social. Porque chega uma hora, Luciano, Ivan, que a manifestação da população tem que ser uma manifestação mais contundente. Nós assistimos em 2014 o Fora Dilma, e foi fundamental para, naquele momento, se livrar desse partido dos trabalhadores, que hoje está novamente no poder, e as ruas que trouxeram essa realidade. Então está na hora da população começar a se indignar de novo. Nós temos que ser firmes na hora do voto e mesmo depois do voto nós temos que continuar vigilantes, porque se nós não tivermos vigilantes, nós vamos perder essa guerra e quem vai sofrer com isso somos nós, nossos filhos, a nossa família, com esses corruptos envolvidos com o que existe de pior hoje na sociedade, no comando do nosso Estado. Governador, mas para tudo isso acontecer, o senhor precisa de uma lei forte. Exato. Do seu lado, né? E aí nós temos aí vários pré-candidatos no Partido Democrata. Um deles está aqui, que é o Ivan, que conhece a principal bandeira da sua campanha, que eu acredito que seja a segurança pública, que é o que mais o Estado nosso precisa, E o Ivan conhece a fundo a segurança pública, né, Ivan? Luciano, o que acontece? Me permite aqui contar um pouco da minha Vamos história. Vamos lá, sim. O que acontece? Eu, há muita luta, cheguei a final de carreira, Comissário de polícia, que é a classe superior dos agentes.
E posso falar que eu tenho experiência profissional, porque eu tenho hoje, por incrível que pareça, estou fazendo 24 anos de efetivo exercício profissional. Bacana, Né? Na data de hoje. Há 24 Olha. anos atrás eu tomei posse no meu cargo. Né? E conheço a realidade, tanto dos policiais como das ruas. Sim, sim. Né? Sempre fui um policial combatente, né? Fiz diversas operações durante a minha vida policial. Né? Posso dizer que o crime evoluiu, a estrutura do crime cresceu, Infelizmente. né? Hoje não está só atrelado à questão do tráfico de drogas, né? Isso hoje se torna 30% da movimentação bancária do tráfico, né? Hoje vivem da exploração do comércio, da exploração do morador, da venda do gás dentro da comunidade, da venda do gatonete, né? Eles tomam a situação, exploram a população, oprimem a população de bem, tornam verdadeiros territórios, né? A gente aqui na TV Aurora recebe relatos que teve cidades, né, distritos aí, que o DPO foi tomado pelo tráfico. Então, assim, olha o nível. que Isso chegou, é um né? absurdo para um Estado de Direito, né? O governador Witzel sempre teve uma postura desde o seu primeiro mandato, né, uma postura de combate ao crime organizado, e a nossa proposta é uma reestruturação das polícias, né? A gente tem conversado muito desde que a gente se alinhou para essa pré-candidatura, né? Tanto a dele como pré-candidato a governador, como a minha deputada estadual, defendendo a bandeira da segurança pública, que é importante, porque sem segurança o cidadão não sai de casa, fica com medo de levar seus filhos para a escola, não consegue ter paz para trabalhar, que é a fonte geradora, né, do nosso estado, né? Precisa gerar economia. E esse né? absurdo que a gente vê, que é as tais barricadas, né? Que isso aí atrapalha. Isso. O que acontece? Fica aqui um apelo à população, né? Tem que fazer o disque denúncia. Sim. Tem que ajudar a Funcionar. polícia. Tem que dar nome, tem que dar sobrenome. Né? A Constituição Federal fala no artigo 144 lá que é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos a segurança pública. Então a população tem que estar inserida nesse contexto do planejamento, das discussões. Tem as discussões de conselho regional, né, de local, que geralmente acontecem mensalmente. Eles precisam trazer a demanda, e fica aqui nossa proposta, né? Aqui hoje a gente na cidade, a gente foi procurado por algumas pessoas que vieram relatar os problemas da área do Norte Fluminense aqui. Então, a gente conversando, é necessário, por causa de uma briga política, talvez o segurança presente não chegou aqui, e é uma ferramenta Chegou, mas só na importante. área central só. Então, tem que se expandir o programa, né? Trazer para um horário mais tarde, porque às vezes tem locais que o segurança presente encerra a atividade, vira Cracolândia, né? Aumenta os furtos. Hoje está comum, em virtude das audiências de custódia, ter um alto índice de soltura nas audiências, né? Pessoas que são reincidentes, contumaz do crime. Teve gente já com mais de 80 passagens sendo liberadas. Um absurdo. Quer dizer, a gente encontra um verdadeiro caos na segurança pública, e a gente precisa ter gente que conhece da segurança pública, né, governador? Deixa de ter advogado lá para discutir segurança pública dentro da LERJ, deixa de ter médico para discutir questão de segurança pública lá. A gente precisa de profissionais que conheçam realmente a realidade, e a nossa proposta é reestruturar a instituição. A nossa Polícia Civil é uma polícia de 217 anos, a nossa Polícia Militar 216 anos, e a gente ainda sente que trabalha na idade da pedra. Sim. Porque hoje um protocolo na polícia é feito com carimbo ainda. Olha só. Né? Então a gente tem muita coisa que melhorar ainda dentro dos procedimentos internos das nossas instituições, para poder fazer com que o policial não fique preso nesse trabalho burocrático, mas num trabalho realmente final, que é atender a população, né? E estar na rua investigando, tirando o ladrão da rua, e a justiça principalmente fazendo o seu trabalho. Claro que isso tem que ter uma discussão mais séria em Brasília. A gente sabe que aprovar uma lei federal não é uma coisa fácil, né? Você que está vindo como candidato
candidato federal, sim. você sabe que isso não é uma coisa fácil aprovar um projeto de lei a nível nacional. Então, o que acontece? Mas a gente precisa discutir certas Tem que ter alguém questões lá falando, contundentes. Tem que ter alguém lá cobrando. E a gente conta com essa parceria, né? Da gente, em matérias aqui no estado que forem da área de saúde, você me orientar para votar a favor da sua categoria e dos anseios da população. E a gente, quando tiver bandeira federal lá para defender na área da segurança, ter seu gabinete aberto lá para a gente poder conversar Que e assim trazer seja, uma em nome do melhor Senhor proposta Jesus. para isso. Governador, hoje eu posso falar que a principal bandeira do senhor seria a segurança pública? Luciano, Qual seria a proposta do senhor para a segurança Luciano, pública? segurança pública, ela hoje tem sido uma demanda, um clamor da população diante da violência que ataca o Rio de Janeiro, inclusive aqui as cidades do interior. Sim. Mas a violência, ela é o resultado de um abandono do desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro sofreu, talvez é o estado que mais sofreu com erros nos últimos 70 anos da política brasileira. Muito tempo, mas é importante mencionar que a capital da República até a década de 50 era no Rio de Janeiro. A capital da República, ela trazia emprego, oportunidades. E hoje, Brasília se nós pegarmos o que representa Brasília para o Brasil economicamente, Brasília representa vamos dizer assim, 1/3 da economia do Rio de Janeiro. Então, se você colocasse Brasília de volta no Rio de Janeiro, nós teríamos um aumento da nossa economia considerável. E falando em números, o Rio de Janeiro tem um PIB hoje, que é o Produto Interno Bruto, todas as empresas que atuam aqui, o que a gente produz de riqueza, aproximadamente de 800 bilhões de reais. Tá? Se Brasília estivesse aqui, nós estaríamos hoje com aproximadamente 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro, Sim. mas é como se você perdesse de uma hora para outra 30% do seu salário. Então, você está aqui hoje trabalhando, ganhando aí 3 mil reais, de repente você perde mil reais. Você perde R$1.000 e não consegue mais receber esse valor. E a sua despesa continua aumentando. Você continua tendo mais filhos, os filhos estão crescendo, precisa de mais estudo, e você não consegue ter de volta aquele dinheiro que você perdeu. Qual é o resultado disso? Você vai empobrecer, você vai ter que mudar daquela residência, morar numa residência mais humilde. Se você tem carro, vai ter que vender o carro. Se você tem moto, vai ter que guardar a moto, só vai poder usar para o final de semana. Então, empobrecimento. Então, o Rio de Janeiro está empobrecendo nesses últimos 70 anos. E a população aumenta. Consequentemente, governos anteriores não fizeram dever de casa, como Minas Gerais, como o Paraná, que são estados que estavam bem atrás do Rio de Janeiro há 50 anos e hoje já estão empatados com o Rio de Janeiro ou passando o Rio de Janeiro, que fizeram o dever de casa, investiram no agronegócio, em novas indústrias, como é o caso de Minas Gerais, o caso do Paraná, e o Rio de Janeiro ficou para trás. A gente vê essas imensas fazendas aqui no nosso estado, tudo vazia, pasto vazio, então é uma falta de investimento para novas oportunidades. Com o agronegócio, com a indústria que vem com o agronegócio, e com as indústrias que saíram do nosso estado. Então nós precisamos investir na economia, não é só na segurança. Segurança é um pedaço, economia é outra, muito importante. Então, trazer recursos para o Rio de Janeiro. E nós vamos pegar esse dinheiro lá fora. Não tem, infelizmente, o BNDES não atende o Rio de Janeiro. Não atende o empresário. O juro é alto, os empresários não têm acesso a esse dinheiro e ainda quando tem acesso o juro é alto. Então nós precisamos proporcionar isso através do Banco de Desenvolvimento do nosso estado. Com isso nós vamos colocar 100 bilhões na economia do estado. Isso vai gerar oportunidade, emprego, nós vamos investir nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro. Recebi aqui uma pergunta de uma pessoa que está assistindo e ela
me disse o seguinte: olha, nas favelas tem muita gente que não tem oportunidade. As pessoas querem oportunidade. Então eu quero dizer para você que nós vamos retomar o nosso programa da Comunidade Cidade, que é um programa onde nós vamos levar educação, nós vamos levar a formação profissional, através da FATEC, em parceria com as associações de moradores, em parceria com as igrejas, para que esse jovem possa fazer cursos de formação em parceria, inclusive com o SEBRAE, FATEC, SEBRAE, igrejas, associações, e nós vamos fazer um crédito pré-aprovado para esse jovem. Então, imagina, o jovem que quer montar uma lojinha para manutenção de celular, ele vai fazer o curso na FATEC, vai fazer o curso de manutenção de computador, vai fazer um curso de designer. Hoje, né, quantas são as necessidades da sociedade, não só do Rio de Janeiro, mas pode prestar serviço até fora do Rio e fora do Brasil, né? Tudo a partir da própria casa. Bota. Obrigado. Qual é o nome dele mesmo? Billy. É o Billy. É o cara que não aparece, mas sem ele, tá aí. nada Sem ele, disso aqui acontece. A gente não toma água. Então a gente tem que ter um desenvolvimento econômico do nosso estado, né? E com isso, nós vamos gerar um crédito para o jovem. É que o jovem, às vezes, ele, infelizmente, não tem oportunidade e acaba sendo seduzido pelo crime. Então, essas pessoas querem sair do crime, querem abandonar o crime, porque senão vão enfrentar a força do Estado. Governador, deixa eu interromper o senhor só um pouquinho, porque em cima do que o senhor está falando, tem um projeto do Luciano, né? Eu tive me reunido com os formandos do Exército da época de 2003. Todo mundo quase a minha idade hoje. E eu queria até uma ajuda do senhor nesse sentido, até do nosso pré-candidato também, porque ele entende segurança pública. Hoje, o jovem que passa pelo Exército, ele aprende a lidar com arma, até mesmo com fuzil. E depois, ele sai do Exército, e qual é o emprego que ele tem? Qual é o benefício que ele tem? A gente precisa criar, uma bandeira de luta minha também, que as pessoas possam estar me escutando, a gente buscar um meio dessas pessoas que aprendam a lidar com arma, aprendem a lidar com fuzil, não vão diretamente para o tráfico, que é a porta mais fácil para eles. Aprender a lidar com arma, até montar bomba, alguma coisa nesse sentido. E é onde muitos estão aí, jovens, 18 anos, 19 anos, praticamente saindo ali do Exército. E aí, fazem o quê com essa turma? A gente precisa pensar alguma coisa nesse sentido. É evidente que, ao terminar o serviço militar, o jovem tem que buscar uma oportunidade. Sim. Nem sempre vai conseguir dentro da própria área militar. Porque o serviço militar ele é oferecido para ter uma reserva de contingência das Forças Armadas para eventual conflito internacional. Então, são muitos jovens que prestam serviço militar, aprendem a ser militares, para que, se for necessário, nós sejamos empregados, né? Eu também sou militar da reserva, sejamos empregados numa eventual guerra com um problema de ataque à nossa soberania. É evidente que esses jovens poderão fazer concurso público para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Nós vamos fazer, nos próximos 4 anos, concurso para 10 mil policiais. Então, isso já abre uma oportunidade. Porque nem todo jovem que sai do serviço militar, ele tem vocação para ir na área militar. Então, ele fez aquilo que é obrigatório fazer, e ele prestou o serviço militar obrigatório na cidadania dele, exerceu ali e vai fazer outra coisa. Nós temos que dar oportunidade para essa outra coisa também, que são as nossas FATECs, né? Eu fiz muitas obras em campos das FATECs no nosso estado. Como eu falei, além do curso, nós precisamos dar crédito. O jovem que termina o curso, ele precisa depois ter um crédito. E aí, através do Banco de Desenvolvimento do Estado, nós vamos ter um crédito para esse jovem. Ele querendo ser empreendedor, porque hoje as pessoas querem empreender. Nós não temos hoje mais aquele modelo de grandes indústrias
porque tudo hoje está na inteligência artificial, as coisas estão migrando para a inteligência artificial e estão migrando para a robótica. Então nós temos hoje uma economia onde pequenas unidades produtoras vão fazer serviços bem específicos, né? Então, às vezes o jovem quer ser protético, o outro quer uma atividade específica na área da informática. Hoje a demanda por tecnologia de informação é muito grande. Então nós temos que dar cursos dessa área de inteligência artificial, de tecnologia, e dar a oportunidade deles montarem seus próprios negócios. Retomar o centro de startups que nós estamos desenvolvendo ali em São Cristóvão, no campo da UERJ, da Universidade Estadual, para que a gente possa dar a essas pessoas a oportunidade de empreender. Eu sou muito empreendedor. Eu tenho a minha profissão como advogado, e lá a gente empreende. Eu fui juiz federal durante muitos anos e hoje eu sou advogado, sou empreendedor e acredito muito no potencial do nosso jovem, né? Isso aí, Vitor. Então, é isso. A gente tem que estimular as pessoas a empreender. Sim, para que essa juventude não caia num caminho errado, né? Não é isso, Ivan? Você também concorda? Deixa eu contar um pouco da minha história. Eu sou oficial da reserva do Exército. Opa! Eu fiz o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva lá no Rio, em 98, né? E isso, assim, é uma coisa que afetou inclusive a minha turma. E eu sou fruto disso. Eu saí das Forças Armadas e fiz o concurso para a Polícia Civil. Meus demais colegas, né, foram para a Polícia Militar, né? Então a gente, as Forças Armadas têm esse papel, né, de formar os futuros policiais, aqueles que têm vocação. Mas eu acredito, né, embora não seja uma demanda estadual isso, sim, mas que a gente possa isso que o governador falou. Mas eu vou deixar aqui uma proposta para você, que vai ser federal. É possível você atrelar algumas matérias no curso de formação do soldado, para ele já sair dali com a capacitação. Né? Não só aprender a lidar com arma, né? Sim, mas você, por exemplo, uma coisa que é tão demandada no mercado, um curso de mecânica. Sim. Né? Um curso de protético, como o governador falou, um curso de topografia, né? São cursos específicos, né? Na área da saúde, hoje muita demanda. O militar, ele é reconhecido, né? Não sei se você foi militar. O militar, ele é reconhecido na área civil diferente. Ele é visto diferente. Tanto que na Polícia Civil a gente sabe que o policial civil, quando ele foi das Forças Armadas, porque ele tem um padrão diferente, né? O militar, ele é padronizado, né? Não que na Polícia Civil precise ser militar antes para isso, mas hoje eu já trabalhei em unidades que tinham 18 funcionários, 7 deles, inclusive o delegado titular era ex-militar. Então a Polícia Civil hoje ela tem uma capacidade de absorver, e a Polícia Militar, muitos militares, tanto reservistas como de carreira, né? Como acontece na polícia, né? Que nós precisamos repor o quadro deficiente de policiais civis no nosso estado, homens e mulheres. Então nós vamos fazer concurso também para a Polícia Civil. A nossa meta é colocar 10 mil novos policiais militares e pelo menos mais 3 a 5 mil novos policiais civis, para que a gente possa recompor essa força de trabalho. Sim, e assim, foi um compromisso que foi conversado com o governador, né? A nossa Polícia Civil precisa tanto de um auxílio saúde, né? Tem algumas questões internas nas polícias, né? Que foi nossa proposta, hein, Luciano? Eu sou presidente de uma associação de policiais, né? Nós fomos obrigados a fazer uma associação para ter voz, para brigar pelos nossos direitos. A gente sabe como é que é isso. Né? Então é muito difícil ser policial, principalmente no Rio de Janeiro, porque, segundo um xerife, eu tive a oportunidade de fazer um curso da SWAT, né, esse xerife falou o seguinte: eu tenho vergonha de falar que sou policial perto de vocês, porque vocês não fazem trabalho de policiamento, vocês fazem esse trabalho de guerrilha urbana. Então aqui o trabalho que a polícia faz é trabalho do Exército. Lá onde tem mais de 10 homens armados, a polícia não entra, quem entra é as Forças Armadas. E não entra para aprender. Diga-se de passagem. O conceito que o Ivan está trazendo é muito importante, porque quando você chama as Forças Armadas, Força Armada não entra para aprender. Força Armada no Brasil está sendo desvirtuado. O governador tem que chamar as Forças Armadas, lei da garantia e da ordem.
Para isso, não precisa de Força Armada. Para isso, nós teremos que ter uma Guarda Nacional para poder fortalecer o trabalho da polícia no caso de necessidade. Quando você tem uma greve, alguma coisa desse sentido, tem que ter uma Guarda Nacional. Não é essa Força Nacional com 1.500 militares. Tem que ser muito maior para ter aquele impacto, né? Uma Força Nacional com 10 mil militares. Mas as Forças Armadas, quando chamada, tem que fazer o trabalho de Força Armada. Você foi treinado como oficial de cavalaria e preparado para invadir um território, tomar posse daquele território e quem estiver na frente vai ser eliminado. Então essa realidade tem que ser dita. É evidente que nós temos que preservar vidas, isso não é feito de qualquer forma, mas até hoje nós não criamos um protocolo efetivo para o emprego das Forças Armadas no enfrentamento do narcoterrorismo. No momento em que entendermos que não é a atividade policial que resolve, sim a atividade militar, uma atividade de guerra, nós vamos ter que criar um protocolo de esvaziamento de regiões e efetivamente de enfrentamento e ocupação. Ocupação efetiva, com atuação de operações especiais para ser cirúrgica e atingir as lideranças que estão ali incrustadas naquela comunidade. Mas são operações militares, que não tem que ter autorização judicial, que não tem que ter hora para ser realizada. O policial não pode fazer prisão no horário noturno, só se tiver em flagrante delito. E isso é todo um complexo, que a gente enfrenta hoje para explicar a atuação do policial. Força Armada tem que fazer isso. É preciso entender esse conceito. E é importante que o próximo presidente da República ele entenda que ele tem que declarar guerra ao narcoterrorismo. E ao declarar guerra ao narcoterrorismo, a polícia não vai agir como polícia, vai agir como Força Armada. Já deixou de ser uma coisa só do Estado, né, governador? Exato. Está no Brasil todo. Exato. A polícia não pode ser polícia, tem que ser Força Armada, porque ela é força auxiliar. No Estado do Rio, a gente está até transportando para cá, para o Estado do Rio, foragidos de outros estados e vice-versa. Então é uma questão nacional, não é somente. Porque aqui você tinha o poder legislativo que era associado ao tráfico de droga, né? Infelizmente. Não são todos deputados, né? Infelizmente. Nós tínhamos ali o comando da Assembleia Legislativa envolvido com crime organizado. Luciano, aqui a gente tem uma curiosidade. É o único lugar do mundo que se rouba carro de fuzil. É verdade. Isso é um absurdo. No meio da rua. Não tem. Eu perdi diversos colegas no decorrer desses 20 anos de profissão. Saio de casa todo dia, com a preocupação da família, as orações da família, para proteção. E isso hoje deixou de ser um problema só do policial. Isso é um problema que atinge a população inteira. Principalmente na nossa capital lá e Grande Rio, na Baixada Fluminense, na área de São Gonçalo ali, Niterói, são lugares ainda que você está vendo um crescimento da criminalidade. Eu tive a curiosidade de pegar a estatística aqui da região aqui, está havendo um aumento do número de homicídios. Por quê? Está havendo uma expansão do tráfico na localidade. A gente precisa combater isso com seriedade. Fazer mapeamento, trabalho de inteligência, aumentar o efetivo. A gente não está aqui falando mal dos policiais, pelo contrário, o policial que está aqui na região, o cara trabalha, tem preocupação, só que o cobertor é curto. Ele precisa ter mais apoio, mais recursos do Estado aqui, e o governador é um homem sensível a isso. Que bom. Olha, aproveitando, falando da polícia militar, vou dar um abraço para o meu amigo de infância, Ledson Guerra, que está lá em Conceição de Macabu, trabalhando, mas está conseguindo ouvir a gente devagarzinho lá, tá? Ele mandou perguntar, governador, como é que fica, o senhor vai dar um aumento para os servidores? Como é que vai ser o governo Wilson Witzel valorizando os servidores? Fala um pouquinho para a gente. Bom, efetivamente, nós temos que recompor as perdas salariais dos servidores públicos, que hoje já ultrapassa 50%. Promessas foram feitas e eu preparei, Ivan, eu preparei todo o ambiente para que nós dessemos a recomposição. Sim. Eu fiz a concessão da SEDAI, coloquei 20 bilhões nos cofres do Estado para que esse dinheiro fosse usado para desenvolvimento econômico e nós assim retomarmos o crescimento do Estado e pagar a recomposição salarial. Então eu preparei todo esse ambiente e infelizmente o dinheiro da SEDAI foi para o ralo,
A corrupção tomou conta novamente do Estado e o servidor ficou sem o recurso. Então, nós novamente vamos ter que trabalhar para trazer recursos para o Estado, nós vamos trazer esses recursos de fora do Brasil, nós vamos fazer um trabalho de captação desse recurso de fora do Brasil para investir em empreendimentos no Rio de Janeiro. Então nós vamos, nos próximos 4 anos, nós vamos estimular o investimento em 100 bilhões de reais para o nosso Estado. E acredito eu que com boa vontade, e nós podemos fazer isso, já estamos fazendo conta, nós vamos conseguir já recompor 10% em 2027 para o servidor público. E aí, paulatinamente, 2028 mais um pouco, 2029, 2030, com novos investimentos no Estado e com o crescimento econômico do Estado, a gente consegue recuperar boa parte dessas perdas, mas infelizmente só recuperar perdas, E o salário do servidor, do professor, o salário do policial, o salário do professor hoje é um dos mais baixos do Brasil. E o Fundeb está sendo desviado, Nós tivemos escândalos que ainda nem apareceram, mas que eu já tomei conhecimento, de gastos de 38 milhões para comprar mods, quando o governo federal já oferece esse mods para as meninas das escolas. Compraram absorvente para os próximos pelo menos 5 anos, e o produto tem validade das jovens da nossa escola pública. Então esse é um exemplo de desperdício de dinheiro público do Fundeb, e infelizmente que deveria ser utilizado para pagar melhorias do salário do professor. Então a administração tem que ser séria, tem que ser uma administração voltada para o crescimento econômico do Estado, e a recomposição ela vem nessa esteira, Nós temos que ter recurso, nós temos que ter um programa econômico, e aí sim a gente consegue fazer essa recomposição. Governador, lá pelo aplicativo, meu amigo Jefinho da Propaganda está mandando boa noite pelo senhor. Boa noite. Nós temos aqui na Associação do Motoboy, tem um soldado lá, sabe? Fala, guerreiro. Daqui a pouco ele vai estar lá com a gente no nosso encontro daqui a pouquinho. Meu amigo Joelson da Van também está curtindo o nosso programa. Meu amigo Thales Ferreira também está curtindo aqui o nosso programa. E temos perguntas, né, Vanessa? Temos perguntas. Vamos lá. Como o senhor governador vai fazer para melhorar o transporte em nosso estado? Ô Diego, essa pergunta sua é muito legal, tá? Eu iniciei em 2019 estudos sobre a mobilidade urbana em toda a região metropolitana do Rio, que é a nossa área mais problemática. Hoje você tem uma competição desarrazoada entre a supervia e os ônibus. E nós temos o transporte complementar hoje que está sofrendo com várias fiscalizações inadequadas, multando o transporte complementar, que é um transporte executivo, que é oferecido na municipalidade e também na intermunicipalidade. Então nós precisamos reorganizar essa bagunça, criar um bilhete único para a região metropolitana, um bilhete que tenha um custo menor. Hoje está muito caro você sair da Baixada Fluminense e trabalhar no centro do Rio de Janeiro. Talvez o transporte mais caro do Brasil é o Rio de Janeiro, certamente é o Rio de Janeiro. Então nós temos hoje um transporte caro, os BRTs, eles são uma solução errada, que foi trazida pelo prefeito Eduardo Paes e o seu grupo, atendendo a FETransport, atendeu o interesse dos empresários, mas não atendeu o interesse da população. 10 anos lá para terminar aquela Avenida Brasil, melhorou um pouquinho para o pessoal da Zona Oeste, mas piorou muito para quem quer usar a Avenida Brasil. O veículo sofreu muito. Então, soluções ruins. Então, nós precisamos reorganizar essa bagunça da região metropolitana, trazer o transporte, o ônibus elétrico para baratear o custo, e acabar com essa disputa entre ônibus e a supervia. Porque hoje ninguém quer usar a supervia, quem usa tem um ônibus um trem que é mais lento, um trem que está em desuso. Desculpa interromper. Aqui em Campos, o nosso prefeito prometeu ônibus elétrico e até agora nem ônibus tem, prefeito.
Pois é, eu ouvi Nem você, ônibus tem eu ouvi na você cidade. dizer isso. A gente Nem tem que ter, terminal de 11 conseguiu concluir. a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente faz. Hoje, o ônibus elétrico é uma realidade no mundo. Os governos municipais, eles não têm condições de sozinho resolver problemas que são muito complexos, porque os municípios, eles são ilhas isoladas, ainda mais aqui no noroeste fluminense, em que você tem pequenos municípios isolados que eles precisam da coordenação do governo estadual, para que a gente possa auxiliar esses municípios. Eu estive hoje em Bom Jesus de Itabapoana, um município ali de pouco mais de 30 mil habitantes, e que sozinho ele vai ter dificuldade de resolver o problema da coleta de lixo, ele vai ter dificuldade de resolver o problema da mobilidade. Então nós precisamos integrar os municípios. Para isso, em 2019, eu criei a Secretaria da Cidade, que é uma secretaria com o objetivo de integrar os municípios em projetos regionais. Então, eu criei a região metropolitana exatamente para a gente poder integrar os modais da região metropolitana e fazer o bilhete único e evitar a competição para poder investir mais no transporte de massa, evidente, respeitando aquele que quer usar o transporte executivo. Para isso nós vamos melhorar o transporte executivo, e também aquele que quer usar o seu veículo, né? Mas acredito que um transporte de massa de qualidade e barato vai estimular as pessoas a usarem transporte de massa. Então não adianta o prefeito prometer que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque os municípios isoladamente não vão ter acesso a linhas de crédito internacional, não vão ter acesso às empresas para poder fazer uma grande compra de ônibus. Aqui, só para você ter uma noção, eu estou hoje conversando para planejar a compra de aproximadamente 10 mil ônibus elétricos para todo o estado do Rio de Janeiro. Opa! Então, o preço do ônibus elétrico para todo o estado do Rio de Janeiro vai ser coordenado pelo governo do estado em parceria com os prefeitos, que aí sim nós vamos poder conversar com as empresas e fazer a troca dos ônibus combustível fóssil por ônibus elétrico, que é praticamente 30% do custo do ônibus convencional. Se o custo baixa 70%, eu tenho certeza que vai também reduzir o preço da passagem. Talvez o município tenha condições até de fazer o transporte gratuito, né, diante da qualidade do ônibus elétrico, que é muito mais... Isso gera emprego, o pessoal que está trabalhando vai ter como chegar no seu trabalho. É isso. Olha, governador... estamos quase indo para o finalzinho do nosso programa ali. Eu sei que o senhor tem um compromisso. Hoje a gente tem mais uns 2 compromissos aqui na cidade. Mas eu preciso falar aqui e mandar um abraço para o meu amigo cantor aqui da cidade, Igor Saliense, está curtindo, mandou um abraço aqui também, uma boa noite. Tem mais comentário ali, mas a gente já tem aquela pergunta, né? Luciano, eu posso fazer Sim, vamos lá. uma interrupção rápida? Vamos lá. Eu quero deixar aqui meu compromisso, né, com os excedentes dos concursos. Nosso gabinete na Alerj, caso a gente ganhe a eleição, eu acredito que uma proposta que a gente está tendo, a gente vai ganhar isso, e fazer os estudos dessas turmas excedentes, que são aqueles candidatos que ficaram de fora do concurso por uma questão de nota, que foram várias turmas que foram chamadas, outras ainda estão pendentes de concurso até antigos ainda, e corrigir uma injustiça que está acontecendo hoje dentro do concurso público do Estado, porque a Justiça concede uma liminar. Aquele candidato que tinha uma nota menor passa a ter uma nota maior, e aquela nota que foi dada a ele, a Justiça não estende aos outros candidatos que estariam na mesma condição que ele. Então o nosso gabinete vai estar aberto para discutir essas questões e fazer mudanças legislativas para criar justiça nos concursos, né? Isso aí tem afetado o psicológico de muitos candidatos que já me procuraram para falar isso, né? No caminho para cá foi falado também sobre a questão do RAS do inativo da PM, né? Que hoje está tendo um grande problema, porque o policial ele se aposenta no momento que ele precisa de mais apoio do Estado, né? Ele fica numa situação de vulnerabilidade.
Então, não é uma coisa fácil, como o governador está falando, o Estado passa por uma crise econômica, mas como policial, eu entendo na carne o que está acontecendo com o policial, né? E eu serei o aposentado de amanhã e falta pouco tempo para isso. Sim. Né? Então, cabe aqui a gente fazer estudos sérios com responsabilidade para ajudar o policial. E eu reforço o meu compromisso com a minha categoria, que é buscar promoção e de mais outras coisas que já foram faladas com compromisso com o governador. É isso. Olha, gente, nós estamos recebendo aqui hoje o ex-governador Wilson Witzel, que é pré-candidato a governador pelo Partido Democrata. Oi. Hã? Tá, tranquilo. Meu amigo Billy me lembrando que o programa está acabando. Eu sei que está acabando, calma aí. E aí, o nosso Partido Democrata, né? E o Wilson também está vindo aqui. Hoje eu estou muito feliz, né? Aproveitando a presença dele aqui, a gente fez o nosso programa, mas eu estou muito feliz que ele se deslocou do Rio para vir aqui, né? Oficializar aí o Luciano como pré-candidato a deputado federal. Eu sei que eu peguei muita gente de surpresa, né? O Luciano não estava muito envolvido com política, mas a gente já viu numa construção, tive que me interromper um pouco por questões de saúde. Todo mundo já sabe da minha história, eu perdi minha mãe para Covid, perdi minha esposa, perdi meu pai, deficiência visual, mas estamos aqui, estamos firme e forte para lutar, né? Porque se o Papai do Céu tirou todo mundo da minha família e me deixou aqui porque algum propósito eu tenho, e é nesse propósito que eu estou me dedicando agora. Governador, te agradecer de público aqui a sua vinda, o senhor que disponibilizou lá o seu tempo para estar aqui com a gente. Eu sei que agora a gente vai ter mais 2 agendas hoje ainda, Isso aí. mais alguns 2 encontros hoje aqui em Campos, né? E o senhor vai voltar aqui, que a gente quer muito o senhor aqui na nossa região, para o senhor conhecer a demanda da nossa região, né? Isso aí, eu já morei aqui em Itaperuna, né? Eu fui juiz titular da Vara Federal de Itaperuna e morei praticamente quase um ano aqui na região. Gosto muito da região. Itaperuna é muito calor. Meu sonho é ter um sítiozinho aqui nessa região, né, de Casimiro, Isso, nessa região aqui de Campos, né? E meu sonho é ver essa região cada vez mais se desenvolvendo. Agradecer a você pela sua história de vida, desejar boa sorte na sua pré-candidatura, que será confirmada certamente pelo partido nas convenções, a sua, do comissário Ivan Batista. Também agradecer a presença carinhosa aí da Vanessa, né, que engrandeceu a nossa bancada, a presença feminina. Né? Nós que temos muita ausência da presença feminina na política, e nosso governo foi um governo que começou, a primeira ação nossa, Vanessa, foi criar a Patrulha Maria da Penha no estado, né? Então, a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela hoje, infelizmente, é cultural no Brasil. Começa com o jovem na escola, né? Muitas vezes o jovem já olha a namorada de uma forma que ele acha que ela não deveria estar vestida, com cabelo, e já pega com um pouco mais de força, ali já começa a violência contra a mulher. Então, nós trabalhamos, né, nas escolas, né, com, a gente chamava de escola de homem, né? Porque homem de verdade é aquele que respeita a mulher, aquele que respeita aquela que vai ser sua esposa, sua companheira, né? Porque nenhuma casa é edificada se não tiver a presença de uma mãe, de uma esposa, né, que é tão importante na educação dos filhos. Então, o governo do estado, ele tem que cada vez mais trabalhar essa questão da educação, né, contra a violência. E às vezes não é só a mulher, a violência também aos idosos, né? Nós temos que respeitar pai, respeitar a mãe, e respeitar nossas esposas, né? Nossas irmãs, e com isso a sociedade é mais saudável. Então eu agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecer a presença mais uma vez aí do nosso querido Luciano, nosso comissário Ivan, exemplos de pessoas estão aqui, cidadãos de bem, que querem contribuir com a nossa sociedade e tem propostas, tem vontade, né? Vamos renovar. Tem gente que já está com 4, 5 mandatos, não merece mais estar no Congresso Nacional. Eu quero dar minha contribuição como governador. Já me falaram, por que você não vem candidato a deputado? Porque eu não sou profissional da política, eu não tenho uma pauta hoje para o Congresso Nacional. Eu tenho uma pauta para ser governador do Rio de Janeiro. O senhor vai ter um gabinete lá, pode ficar tranquilo. Isso aí. Exatamente. E eu quero ter lá o Luciano para me ajudar, ter o Ivan para me ajudar, mas
eu quero colocar, né, à disposição do povo do Estado do Rio de Janeiro o meu conhecimento, a minha vontade de fazer esse Estado ser um Estado realmente promissor, um Estado que volte a ser um Estado de crescimento e acabar com essa pobreza que a gente está vivenciando. Então, Deus abençoe. Mandar um abraço rapidinho, ele está na live ali, o meu amigo, né, Charles Guerreiro, fiscal do povo. Rapaz, ele é o único que fala tudo que o prefeito faz de errado. Ele fica no pé do prefeito. Então deve falar muita coisa. Ele fala tudo. Também é um pré-candidato, mandar um abraço para ele aí. Charles Guerreiro, fiscal do povo, um grande abraço. Tem um programa aqui na Rede Aurora toda quinta-feira, depois do jornal A Voz de Campo. Um abraço aí, Charles Guerreiro, fiscal do povo. Olha, e também deixar aqui claro, né, que o Ivan, a gente vai fazer uma dobradinha nisso, Ivan. Tá certo isso, né, Ivan? Sim, tá certo. Vamos caminhar junto, Ivan? Vamos caminhar, vamos. As pautas... Ivan para estadual e Luciano para federal, isso. Isso vai estar alinhando os pensamentos aí. Eu quero andar com vocês aí no interior do estado aí. Tem muitas cidades aqui em volta que vocês precisam estar presentes, que é São Francisco, Navarra, Conceição de Macapu, Cardoso, Moreira. Tem umas cidades aí que a gente precisa estar junto lá com esse povo também. Selfie aí, Ivan. É isso. Olha, gente, tem uma selfie no ar, assim. Aí o governador vai mandar para alguém agora. Uma selfie até agradecer aqui também. Hoje eu fiquei até emocionado. O governador botou lá na rede social lá que ele estava vindo aqui em Campos. Quando eu recebi o vídeo logo de manhã cedo, eu falei, opa, ele vai vir mesmo, porque muita gente falou, sabe, governador, por ser 1º de abril, o senhor não ia vir, não. Olha aí, pai. Tá vendo aí? Que é isso? Que maldade é essa? Luciano, é verdade mesmo? Mas ele está aqui com a gente aqui. Hoje está acontecendo lá na Câmara, lá, a despedida, né, do vereador Juninho, que vai ser secretário. O prefeito Vladimir está saindo do mandato, está entregando lá para o seu vice-prefeito, né? Está tendo zum na cidade aí, mas a gente está aqui firme e forte com o nosso programa ao vivo para toda a região. E falar aqui também da Vanessa, né? Vanessa que estava sumida. A Vanessa estava estudando, né, Vanessa? Também. Explica um pouquinho pra gente, Vanessa. Todo mundo me perguntando, cadê a Vanessa? Você brigou com a Vanessa? A Vanessa tá zangada com você. Mas não, né? Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Isso aí. Sempre que abrilhantando com esse sorriso, né? É isso, gente. Olha, agradecer a todo mundo. Governador, eu sempre falo aqui que se nós, pessoas de bem, não participarmos da política, a gente vai ver os mesmos se reelegendo. A gente tem essa oportunidade esse ano de mudar essa história. A história triste, feia, vergonhosa do nosso estado. A gente não sabe nem quem é o governador, a gente não sabe quem vai ser o governador. Talvez a gente tenha 2 eleições esse ano para governador, né? Então, certamente vamos ter. Sim. Mas assim, a gente precisa virar essa página, construir o nosso estado para deixar para as pessoas que estão vindo, a juventude, os nossos filhos, os nossos netos. Não é isso, governador? É isso aí. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Estou postando a nossa foto aqui no meu Stories e agradecer os nossos seguidores das redes sociais, que é quase 1 milhão de seguidores, para que a gente Fala possa... rapidinho o seu Instagram pra gente. É isso aí, @WilsonWitzel. É facinho de achar, gente. E qual é lá o arroba do Ivan Batista? Não, tem que ver, rapaz. Ih, rapaz. Enquanto ele vai ver lá, Vanessa, qual é o seu Instagram pro pessoal achar a Vanessa lá? Uau. Quem é fã de Vanessa, qual é o arroba? Vamos lá. @Vânia Deoli. É isso. E Luciano também é facinho de achar. @Luciano Freitas, _ a voz de Campos, em homenagem ao nosso programa. E aí, achou? JR _, YVAN98. E vamos melhorar isso aí. Nome de policial, né, tá cara? Tem que ser escondido. É agente secreto. Ele vai fazer um Instagram só pra política. Tem que mudar isso aí. Gente, brincadeiras à parte, agradecer a todo mundo, né, pela audiência aí, muitos comentários, gente mandando mensagem aqui, não deu. Na última vez brigaram comigo. Pô, eu fiz pergunta lá e você falou, gente, não dá tempo. Se a gente for falar todo mundo aqui, não dá tempo. Mas é isso, agradecer a todo mundo. E quem perdeu o meu primeiro programa com isso, no dia 18, vai lá nas redes sociais da Rede Aurora, vai lá na TV, que tem a reprise, fica gravado lá, você consegue ver, tá bom? tvaurora.com.br, não é isso? É assim? Não é como que é? Não, é pro aplicativo, eu vi pelo site. Ah, tá vendo? Eu que te peguei hoje, viu? É isso aí, gente. Muita brincadeira, mas é isso. Uma forma descontraída de a gente passar a informação. Agradecendo a audiência de todo mundo. Lembrando sempre que tudo muda quando você muda. Bora mudar? Tchau. Até a próxima oportunidade.
Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campo.